Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história e aí eu entro em todas as perguntas que vocês trouxeram, que eu acho que é muito rico, assim, e são muito parecidas. Com 15 anos, eu fui modelo e eu estudava e aí me acharam porque minha irmã queria ser modelo e aí eu fiz isso muito por hobby. Hobby assim, tipo, uma coisa diferente de estudar, né? E eu fui levada pela fama, pelo status, pelo glamour, pelo dinheiro, as coisas foram me levando e eu fui fazendo as coisas, os trabalhos, sem pensar, eu fui bem à deriva, né? E um momento que eu consegui realmente me sentir conectada comigo foi quando eu percebi que eu tinha feito um comercial de leite, logo depois de eu ter feito uma tese de como o leite faz mal no colégio. E aí eu falei, gente, eu tô aceitando qualquer trabalho porque é dinheiro e porque é legal fazer isso. Só que eu tô vendendo uma coisa que não faz menor sentido comigo. Não tem nada a ver com as minhas crenças isso. E aí foi um primeiro momento que eu falei, eu preciso usar o meu tempo de vida. Isso foi depois de 13 horas plantando bananeira para eu sair num comercial com o corpo em 7. Porque tinha 7 nutrientes no leite, lá. E aí eu percebi que, gente, eu estava gastando meu tempo de vida, minha vitalidade, vendendo uma coisa que não fazia menor sentido. E ali começou o meu processo de busca pelo propósito. Eu tinha 18 anos. E aí eu fui buscando o que fazia sentido fazer com o meu tempo e com o meu trabalho, meu tempo de trabalho, minhas habilidades, né? E achei que propósito só existia no terceiro setor, não tinha outro jeito. Fui trabalhar no terceiro setor, aí eu percebi que, na verdade, eu queria profissionalizar o terceiro setor, porque era muito bagunçado. E aí eu trabalhei com captação de recursos, trabalhei com administração, ajudando as ONGs. Aí eu falei, não, na verdade... entrei num processo de culpa, porque falei, nossa, eu quero ajudar pessoas que não são da baixa renda. E aí eu falei, nossa, então eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu deveria estar ajudando as pessoas que precisam. E aí eu percebi naquele momento que o propósito existia em todos os lugares. A questão do propósito é intenção, a gente conseguir ter clareza do comprometimento que a gente está fazendo para resolver os problemas que a gente acha importante. E não só empregar os nossos talentos a serviço de qualquer causa, que é o que hoje acontece. A gente aceita trabalhar pelo dinheiro, fazendo o que a gente acha importante em relação a habilidades, mas se está construindo uma realidade que a gente não quer, não é a nossa preocupação. Estou falando como sociedade, né? Porque... a nossa principal questão é quais são as férias para onde a gente vai viajar nas férias e o que a gente vai fazer de final de semana. Né? Não dá, assim. E aí, eu percebi que o que eu mais queria fazer era ajudar as pessoas a se entenderem no papel do trabalho e a buscar esse sentido na vida pelo trabalho. Então, isso é um pouco de como eu busquei o meu propósito e a partir disso eu fui criar uma metodologia pela minha própria investigação baseada na antroposofia. E para quem não sabe o que é antroposofia, é o estudo da sabedoria do homem, é entender os arquétipos e entender como a gente se vê como ser humano e, enfim, é olhar para a gente como um todo integrado com a natureza. E aí chegou 2 filhos. Então eu já fazia isso antes dos filhos virem. Eu já trabalhava ajudando as pessoas a buscarem propósito.
E eu sempre empreendi, não tenho carteira assinada. Na verdade, antes eu prestava serviços e aí depois eu passei a empreender. E o que eu percebi é que o importante nesse processo era estar perto do meu filho. Quando ele chegou, eu dava esses cursos e falei, tá, mas eu preciso agora fazer alguma coisa que ele cabe junto. E aí nasceu a Casa Core, que era a casa da minha avó. E aí, aos poucos, eu fui ocupando essa sala para dar os cursos à noite. Depois eu fui vendo que não tinha ninguém usando naquela sala e naquela outra tal. E aí a gente tomou a casa. E aí virou um espaço onde a gente é uma rede de apoio. Nós somos uma comunidade de mulheres que querem conciliar o trabalho com uma criação consciente, com uma educação presente, criando os filhos com apego e tendo a possibilidade de estar próximo dos filhos sem se deixar de lado. Então esse é como a casa surgiu. E aí e a gente vem fazendo isso há 2 anos. A Alessandra é quem é a minha grande parceira nesse projeto. A gente faz essa casa acontecer muito para a gente conseguir sustentar esse estilo de vida que a gente acredita, porque mais do que um projeto, ele proporciona o nosso estilo de vida, de estar entre pessoas que estão vivendo a mesma fase de vida, que podem nos apoiar, que a gente possa reconhecer mais umas às outras e os nossos filhos e se apoiar nesse processo, que não seja só as educadoras, que aquela parte da casa estão as crianças, elas estão com os nossos filhos agora, só que a gente criando relações, a gente se apoia depois desse momento que eles estão com elas. Então, de final de semana ou nos contraturnos, a gente pode se ajudar porque eles nos reconhecem. Eu não sou uma estranha para o filho dela e nem para várias outras famílias. Então, a gente pode se apoiar nesse lugar. Então, assim que chega a Casa Core. E vou dizer que é um processão, assim, de entender que a gente criou o que a gente precisava. E é incrível e também muito importante entender se é isso que cada uma quer, né? De criar o que precisa ou ver no mundo o que precisa. Para tomar cuidado também para não empreender aquilo que você quer ver no mundo, mas você não quer fazer aquilo acontecer. E aí, depois de ter empreendido, você se vê fazendo uma coisa que você não quer. Então, ao mesmo tempo que eu acredito muito que a gente deveria usar como forma de buscar nosso propósito, e isso é uma das coisas que várias pessoas trouxeram, por onde eu começo, que trabalho que eu busco, o que é importante. Eu entendo que o propósito está muito ligado à realidade que a gente quer criar, o futuro que a gente quer viver. É fazer algo para resolver um problema seu, com as habilidades que você tem, para alguém que você pode ajudar. E, por consequência, você resolver os seus próprios problemas. Então, é um ciclo virtuoso para você crescer a partir do momento que você está ajudando alguém. Você está praticamente falando coisas para si mesma, porque o problema que você está ajudando a pessoa em terceira pessoa fica muito mais fácil. E aí você se vê falando coisas que você precisa ouvir. Então, para mim, o propósito tem muito esse lugar de buscar um sentido pelo que você faz. E, então, é possível ter um trabalho que tenha propósito. E é possível fazer isso com o filho. Só que precisa ter uma escolha. Porque não dá pra gente trabalhar toda e ficar com o filho também a toda. Dá para ter um trabalho que faz sentido e conciliar? Dá. Mas os dois têm que baixar a expectativa. Porque a gente só tem 24 horas por dia.
e querer ficar com o filho o tempo inteiro e também trabalhar e se comparar com alguém que não tem filho, aí é querer ocupar um lugar que é desumano. A gente querer ser a super mãe, a super profissional, a super dona de casa, super mulher. É muito difícil ocupar esses papéis. E o principal fator nisso tudo é o tempo. Tudo que a maioria das pessoas trouxe muito uma questão de tempo. Eu não tenho tempo, eu não consigo organizar minha rotina, eu não consigo conciliar qual que é o ritmo, como planejar a minha semana, como esperar para conseguir ter um investimento, um retorno sobre o investimento de tempo e de dinheiro e de energia. Então tem uma série de coisas. E eu acho que, pensando assim, se você começou a empreender porque você se viu assim, sem uma outra opção, por querer estar perto dos filhos, busca pensar em formas que você possa empreender, que te traga dinheiro, prestar serviços que te tragam dinheiro independente do seu empreendimento. Então não mata o seu projeto para ele te dar grana de imediato. Vai fazendo coisas paralelamente que vão te trazendo subsistência para você dar respiro para esse projeto crescer e poder andar sozinho alguma hora. Se a gente não dá os lastros para ela crescer, esse negócio não vai conseguir subir e evoluir, né? Então, use as suas habilidades para fazer o que você quiser. Desde, sabe, ser garçonete, ser babá. Tem uma coach minha que é babá também. Mas ela é jornalista, mas ela sabe que ser babá vai trazer um dinheiro para ela rápido, de noite, que ela pode tá lá só para as mães e pais conseguirem jantar e ela não está nem com o filho, né? Ela está lá, na verdade, trabalhando. Então, é uma forma dela conseguir financiar os próprios projetos dela de uma forma que ela também ajuda alguém e está recebendo por isso. E aí, eu pensei em olhar também para a parte... que eu estou olhando primeiro para a parte da maternidade, né? Porque são dois assuntos muito complexos. Falar, como que eu lido com qual é o meu estilo de maternagem e como que eu olho para a minha maternidade. E também como eu olho para o meu negócio, para o meu trabalho e tudo. Aqui, ó. E aí, o que eu queria colocar é que como a gente consegue olhar para essas multifunções que a gente tem como mulher e que lugar que você quer ocupar como mulher. Qual é o tipo de mulher que você quer ser? Na sua vida, na sua relação com seu parceiro ou parceira, em relação à sociedade como um todo. Porque ser mulher também é ser ativista em relação a como o papel que você quer ocupar e a diferença que você quer fazer como mulher. A gente vive numa sociedade patriarcal e entender qual é a sua posição enquanto mulher também é transformar o todo. E a partir daí entender que papéis que são importantes eu exercer e quais papéis são importantes ou funções são importantes eu delegar. Eu gostaria de cuidar da minha casa mais do que eu cuido? Gostaria. Eu gostaria de passar todo o tempo com os meus filhos? Acho que não. Agora, pensando bem, eu acho que eu ia enlouquecer. É muita coisa para mim. A grande questão que eu estou querendo dizer é não dá para conciliar maternidade e trabalho se a gente não tem apoio. E pedir apoio não significa fracasso.
Então, rede de apoio é extremamente importante, seja ela paga ou não paga, familiares ou amigos, é importante conseguir se colocar e pedir ajuda. Porque senão a gente é engolida por todas essas funções que a sociedade nos coloca. Então cabe a nós também saber qual é o nosso papel como mulher. O que a gente quer falar não? Para ocupar um lugar que a gente quer falar sim. Porque tem muitos papéis que são colocados pra gente que a gente automaticamente fala sim. Seja limpar a mesa que ficou um pedacinho de pão, porque ninguém viu, mas a gente vê essas coisas, e aí acaba sobrando pra gente. E aí a gente acha normal tirar aquilo. Por que eu estou trazendo isso? Porque essas microfunções geram uma carga mental na gente. A gente acaba fazendo muita coisa e não olha pra gente. E olhar pra gente é a parte mais essencial pra gente conseguir estar bem, tanto para os nossos filhos quanto para o trabalho. Então, entenda o que você vai contribuir para os outros fazerem. Por exemplo, eu cheguei a uma hora que eu conversei com meu marido e falei, gente, não dá para ficar fazendo essas micro coisas. Isso me tira uma energia. Aonde no seu dia a dia tira energia? Como que você vai delegar isso? E não só delegar, mas responsabilizar o outro por aquilo. E que não é você que vai ficar controlando se a pessoa fez aquilo ou não, mas que você vai conseguir também largar o osso. Eu tô passando por isso. Eu deleguei, mas eu tô toda hora querendo controlar para ver se está sendo feito. E é também um lugar que ocupa a minha energia. Eu não larguei o osso por completo. Então, que lugares que você precisa cuidar e tirar do seu fazer? Aonde que está te desenergizando? Para que você vai falar não? E aí, a gente começa a conseguir abrir espaço na vida para o trabalho e para o autocuidado e para, de fato, estar com os filhos por inteiro. E, às vezes, a gente acaba ocupando esse lugar de... eu não vou falar com... eu não vou me cuidar, porque se eu me cuidar, eu não estou dando tempo suficiente para ficar com meu filho, eu não estou olhando para ele, eu não me permito cuidar de mim, porque eu preciso colocar ele em primeiro lugar. E aí vem toda aquela história da culpa. E ela é, assim, enorme. Mas o quanto a gente consegue fazer as pazes e entender com o que você vai se sentir mais culpada. Por exemplo, ontem mesmo eu estava tendo uma conversa, porque eu amo o meu trabalho, assim. Eu amo fazer o que eu faço. Eu me sinto útil, minha autoestima fica boa, eu fico energizada, eu fico muito mais inteira para ficar com os meus filhos, seu trabalho. E aí, conversando ontem com meu marido, ele falou, busca mais apoio para você conseguir trabalhar, então. Eu falei, não, mas eu quero ficar com os meus filhos. Mas eu quero trabalhar. Ele falou, então, a conta não fecha. Eu falei, mas eu vou ficar culpada se eu ficar muito trabalhando. Aí ele falou assim, tá, mas qual é a culpa que você quer mais, que você quer escolher? Aí ele falou, olha pra... vai trabalhar em terapia, que você está menos com seus filhos, depois. Vai primeiro trabalhar, porque é isso que está te incomodando. E aí depois você lida com isso na sua terapia. O que eu quero dizer com isso? Cuida de você, do que é importante para você ser você. Não se anula para você poder ser mãe. Ser mãe é uma parte de nós. E o trabalho acaba sendo... uma forma da gente poder exercer a nossa individualidade também.
Então, algumas formas, depois eu vou compartilhar no meu Facebook algumas dicas de uma pessoa que veio aqui falar de rede de apoio, mas que, basicamente, assim, ajuda alguém para ser ajudado, dá primeiro para poder receber, dá apoio para alguma mãe que depois pode te apoiar. Então, o apoio é muito importante para a gente conseguir fazer as coisas acontecerem. E estar perto de quem entende a gente ajuda. Estou lendo aqui as coisas que eu coloquei para vocês. Então, basicamente, assim, escolhe os momentos que são inegociáveis para você ficar com os seus filhos. Tá, fica com eles nesses momentos. Depois, busca entender como que você vai ter tempo para você. E delega as outras coisas, né? Então, vamos lá, para a parte mais prática do empreender. Ser empreendedor. Quem empreende já alguma coisa? Tá. Serve assim, empreendeu, desistiu, resolveu mudar para outra coisa? Serve? Tá. Quem quer empreender? Tá. Então, um empreender, principalmente se é solo ou no início, é fazer muita coisa sozinha, né? E aí tem uma questão do lidar com essas multifunções e fazer várias coisas que não necessariamente é a nossa habilidade por si só. E aí a minha sugestão é busca apoio com pessoas que sabem fazer o que você precisa. Se você não consegue contratar elas para fazer tudo, contrata elas ou troca serviço pelo trabalho delas, para elas te ajudarem ou te ensinarem a fazer o que precisa ser feito. Porque o caminho do aprendizado é bem menor do que a gente fica batendo a cabeça para fazer sozinho. Eu lembro quando eu criei meu site do zero, eu nunca tinha feito um site na vida, e eu virava horas a fio fazendo isso, madrugadas, eu nem tinha filho na época e conseguia fazer isso tranquilamente. Mas eu lembro que foi uma questão, assim, falei, gente, será que eu preciso fazer isso? E aí que eu chamei uma pessoa para me ajudar semanalmente, 1 hora por semana, para falar, é assim? Não é? O que eu preciso fazer então? Como que você pode ter um olhar crítico de quem entende, me passar o que eu preciso fazer, que eu faço? Eu tenho mão de obra, tenho energia, mas às vezes eu não sei o que precisa ser feito. Então, otimizar o seu tempo, estando em parceria com pessoas que entendam do que você precisa, pode te ajudar. Vem aquela questão de, nossa, mas por onde eu começo? Que serviços que eu defino? Como definir? Eu quero empreender, mas eu não sei o quê. Primeiro começa pelo entendendo o que é importante para você. Por que você quer empreender? Por quê? O que acontece? Tem uma pessoa que foi coach meu e ele queria trabalhar com design. Ele trabalhava já como designer numa agência e não gostava do formato do trabalho. Aí ele foi lá e falou, então eu vou empreender um negócio e eu vou oferecer o meu trabalho de design para os outros. E ele, com o tempo, pouco tempo, uns 2 anos depois, ele acabou criando uma agência no mesmo modelo da que ele trabalhava antes. E aí ele simplesmente replicou a roda e se aprisionou do próprio projeto dele. Então, ele acabou não cuidando do porquê ele empreendeu. Então, se você está empreendendo para ficar com seus filhos, como que você vai cuidar para de fato ficar com seus filhos? E não ficar, nossa, eu preciso conseguir fazer tudo para depois ficar com os meus filhos quando eles tiverem 5 anos. E aí não sair desse lugar do empreender e não sair nada, ou sair o mínimo, né? Então, entenda quais são as suas necessidades do porquê você pode empreender
do porquê você quer empreender e quais são as suas habilidades que você quer colocar a serviço. O que você sabe fazer bem e o que você pode fazer. Se você não tem clareza disso, vai fazer uma investigação do o que as pessoas pedem para você fazer. Ou pergunta para as pessoas o que você tem que os outros não têm. Tem algumas perguntas no meu Instagram que pode ajudar vocês a conseguir fazer um compilado de respostas do de como os outros te veem. Porque isso pode trazer insights de como você pode ajudar o outro. E aí, se você já tem clareza do que você sabe fazer bem, é uma questão de entender quem você quer ajudar. Porque, às vezes, a gente sabe fazer bem alguma coisa, mas a gente não sabe comunicar isso, porque a gente não sabe para quem a gente quer vender. E aí, a gente quer oferecer para todo mundo e não oferece para ninguém, porque você não está falando com ninguém em específico. Então, entender qual é o perfil da pessoa que você quer ajudar é muito importante. Porque a partir do perfil dela, então, ou seja, criando uma persona, alguém entende o que é o persona? É como se você criasse um personagem de quem você quer ajudar a atender. Então, eu ajudo mães, principalmente da primeira infância, que querem ou fazer uma transição de carreira ou empreender porque elas querem mais autonomia e liberdade no trabalho. Então, tem um público definido. Qual é o seu? E que dores que eles têm? Faz uma lista das dores e escolhe algumas que você quer ajudar a sanar a partir das suas habilidades. Aí você começa a ter ideia de serviços. Porque aí você junta as suas habilidades, se elas não tiverem moldadas para resolver um problema, elas são matéria-prima. Elas não são uma oferta, elas não são uma porta de entrada de dinheiro. Elas são simplesmente algo que você está falando, olha, eu faço design, tipo, olha, eu tenho farinha de trigo. Você não está falando, eu tenho um pão com fermentação natural, que vai ser ótimo para você comer com aquela sopa. Fica muito genérico a coisa. Então, é muito importante entender quem você quer ajudar e você mapear os problemas que ela tem e moldar os seus serviços a partir do que elas precisam. Então, é uma dança onde você vai acabar ajudando alguém a resolver alguma coisa a partir do que você quer fazer e aí você cria esse serviço. E o criar o serviço está muito ligado a... É como se você empacotasse essa habilidade, entendendo o problema que você quer resolver, como você faz isso, quantos encontros, em quanto tempo, de que forma, para quem isso vai funcionar, quanto custa, onde é trazer assim para a matéria a habilidade. E isso, o ideal é que você já faça alguma coisa que você já é reconhecida, que você já fez como primeira etapa. Porque você já tem alguma reputação naquela área. E aos poucos, se você quer ir mudando, você pode ir fazendo uma mudança a partir da área. Então, por exemplo, uma pessoa uma coach trabalhava com tecnologia, ela queria trabalhar com gastronomia. Começa prestando serviços de tecnologia na área de gastronomia. E aí depois vai fazendo cursos para você trabalhar de fato como chefe de cozinha. Mas já esteja no seu métier, na cena que você quer estar, mesmo que não seja fazendo o que você quer fazer. E aí, aos poucos, você vai entendendo quais são os melhores cursos, as melhores coisas para fazer, para depois conseguir fazer aquilo que você realmente quer.
Então é um processo, assim, não tem um ponto final. A gente vai aos poucos fazendo isso, né? E aí vem a história do, eu não sei vender. Na verdade, só precisa... eu não acredito em vendas. Eu acredito em pessoas que acreditam muito no projeto delas, nos produtos delas, nos serviços delas e sabem que aquilo vai transformar a vida de alguém. E eu parto do princípio que todos os trabalhos deveriam ajudar alguém a resolver alguma coisa. E a questão é você saber o que você está ajudando essa pessoa a resolver. E como você vai explicar para ela, de várias formas, que o que você faz é uma forma que vai ajudar ela. Isso não é venda, isso é você deixar claro, informar para as pessoas o que você tem para oferecer. E o melhor jeito é você conseguir oferecer o que você sabe de forma gratuita, é compartilhar conhecimento. As pessoas... A gente não precisa ter medo de falar aquilo que a gente sabe, porque as pessoas precisam me pagar para isso. Dá para depois receber. Oferece o que você sabe. Você, de alguma forma, já vai impactar muita gente e as pessoas vão começar a te dar credibilidade, um voto de confiança de que você realmente pode ajudar. Então, começa ajudando já. Genuinamente. E, aos poucos, as pessoas vão entendendo que você pode contribuir de fato e aí as pessoas vão, no momento delas, na hora certa, te pagar por um serviço. Então, é importante você pulsar conhecimento, ter uma rede, entregar coisas. E coisas que eu falo é informação. Principalmente. E aí vem muito a questão das parcerias. Como que você consegue se unir a pessoas que ou estão ancoradas no mesmo propósito, querem ajudar a resolver o mesmo problema que você e têm habilidades diferentes, ou que têm habilidades similares e públicos diferentes, mas que você contribui de forma... Não. Principalmente a parte das habilidades e para quem tem o mesmo público-alvo... Eu acho que eu me confundi aqui. Principalmente você fazendo parcerias com lugares ou pessoas que também ajudam as mesmas pessoas que você. E aí, todo mundo poder crescer num projeto ganha-ganha. Hoje mesmo, na mentoria do Pequenos Passos, uma pessoa falou assim, eu quero ajudar mulheres a fazer site. Como que eu posso criar uma estratégia para vender esse workshop? Porque é um workshop onde as pessoas aprendem a fazer sozinhas. E aí, a gente junto chegou numa proposta de criar um e-book colaborativo onde várias pessoas que ajudam essas mulheres empreendedoras iam dar dicas para empreender. E aí, assim, todo mundo divulga nas suas redes. E aí, a sua rede aumenta muito por conta de ser colaborativo e todo mundo está fazendo um esforço para divulgar as dicas. Falei muito por cima, assim, o processo que eu acho importante olhar. E também vem esse lugar do... como tornar mais eficiente o nosso tempo, né? Que é muito escasso, principalmente se a gente quer mais presença com os filhos. E aí tem algumas coisas que eu faço. Esses dias eu postei uma agenda que eu fiz. Eu acho muito importante ter ritmo, não necessariamente rotina, mas conseguir gerar ritmo, porque ritmo gera constância, constância gera movimento e assim as coisas fluem. Então, qual que é o seu ritmo? Quando que é que você
está disposta a trabalhar na sua semana. Pode não ser o mesmo período todos os dias, mas ter clareza, qual que é a sua agenda ideal? E o que precisa caber nessa agenda? Depois eu compartilho com vocês no e-mail, que é importante a gente olhar para o tempo para nós mesmas, o tempo para os nossos filhos, o tempo para o trabalho, o tempo para as relações. Aí eu estou falando de parceiro, amigas, e o tempo de fazer nada. E parece que fala, gente, é impossível caber tudo isso na agenda. Parece que é, e muitas vezes é mesmo. Mas qual que é a sua prioridade? O que é que você consegue fazer para dar atenção principalmente para você mesma? Porque eu acho que assim, a principal questão é essa, assim. A gente acaba colocando todo mundo na frente e esquece da gente. E aí, na hora da gente trabalhar, a gente também está esgotada. Então, aí de novo entra a rede de apoio. Mas é importante você ter clareza, assim, de metas. Daqui 3 meses você quer chegar aonde? E o que você está fazendo para chegar lá? Meta é mensurável. Em quanto tempo, quanto de dinheiro, quanto de cliente, e o que você vai fazer? Que estratégia é essa? Coloca uma meta e 100 dias não pode mudar essa meta. Segue ela. E aí tem também, de alguma forma na sua agenda, tenta equilibrar o tempo do seu fazer. Vamos dizer que você trabalha com marketing. Não, marketing não. Trabalha com planejamento financeiro. Você tem que dividir o seu tempo entre atender os seus clientes e o tempo de você arrumar a sua empresa e o tempo de você vender, comunicar o seu serviço. Isso precisa existir na agenda de quem empreende. Porque senão você comunica, você arrebenta nas redes sociais, aí depois você para. Não estou falando que redes sociais é a única estratégia, tá? E aí você para, porque você recebeu um monte de cliente, aí você atende todos esses clientes, aí você, de repente, não tem mais cliente, aí você, de novo, tem que fazer um pico de comunicação. Então, de alguma forma, você conseguir ter um tempo na sua semana de fazer essas duas coisas. Comunica o que você faz, enquanto você faz o que você faz. Porque senão, não vai existir um equilíbrio entre o fazer e o comunicar. Bom, aí tem algumas dicas de organização. Eu vou falar, mas às vezes eu não sei se vai ser relevante. Mas eu acho que é importante vocês entenderem que ter um espaço de trabalho que seja separado dos filhos vai te ajudar a produzir. Produzir com o filho aqui engatinhando, você está olhando meio olho aqui, meio olho no computador, ou sei lá, no trabalho que você faz, você não vai produzir e você não vai ficar com o filho. Então, assim, só gera frustração. E aí você, de novo, né, não abre mão de alguma coisa, só que você também não faz nada direito. Então, é muito importante conseguir entender tempos. Meu tempo de trabalho é esse e fulano vai ficar com meu filho. Meu tempo de ficar com meus filhos, eu vou ficar integralmente com os meus filhos. Só assim a gente concilia maternidade e trabalho. Porque se a gente quiser ficar com o filho e trabalhar na mesma hora aqui, não dá. Só até ele engatinhar, talvez. E mesmo assim é trampo. Porque começou a chorar, separa. Eu, por exemplo, com o Gabriel, eu tenho apoio só nos momentos de atendimento e tal. Nos outros, eu tenho que fazer as minhas coisas de madrugada, à noite. Porque eu decidi passar mais tempo com ele agora. Mas são escolhas. Qual escolha você quer fazer?
E de que forma que você vai se sentir confortável para você conseguir ou baixar as suas expectativas. Então tá, eu vou trabalhar menos, eu vou ganhar menos e tá tudo bem. Ou não, eu vou trabalhar mais e, portanto, eu não vou ficar tanto com meu filho. Mas se eu conseguir 3 horas do meu dia fazer as coisas e não ficar com meu filho e tentar fazer as coisas, eu vou conseguir produzir muito mais do que se eu ficasse querendo os dois ao mesmo tempo, passa o dia inteiro e você fez o que você podia ter feito em 3 horas e passar todo o resto do tempo bem mais presente. Então, assim, é conseguir dividir o tempo e a qualidade do tempo em cada janela da sua agenda. E trabalha, para quem trabalha com serviços, tenta buscar trabalhar em lugares que você pode ter menos deslocamento. Porque a gente já não tem tempo, aí deslocamento acaba sendo uma questão. Então, que lugares que você pode estar perto para poder atender seus clientes e também fazer o seu trabalho? Ou, por exemplo, ir num espaço de coworking toda quarta-feira, porque quarta-feira eu vou atender todos os meus clientes. Ou junta todas as coisas que você precisa fazer fora de casa para fazer tudo no mesmo dia. Buscar eficiência nesse lugar. Por exemplo, por muito tempo a minha segunda-feira não tinha... eu não fazia nenhum atendimento, porque era o meu dia de arrumar a semana. Então, quem é dona da sua agenda? É você ou seus clientes? Ou seu filho? Quem é que está cuidando do seu tempo? E como que você está se planejando? E aí uma coisa que eu uso bastante eu passeio no carrinho, para quem tem filho ainda que não anda, e eu gravo muita coisa. E depois uma secretária que é virtual me ajuda, que ela é incrível, eu super recomendo, para fazer todas as coisas que a gente não é boa ou não tem vontade de fazer e quer fazer o que você sabe fazer bem, ela te ajuda a fazer essas outras coisas. Então eu gravo tudo que eu quero escrever num artigo, por exemplo, ela transcreve para mim. Então é uma forma de eu conseguir estar mais num momento ali que eu quero andar, passear e ao mesmo tempo ser produtiva. Secretária virtual é uma pessoa que vai te ajudar, só que você não vê ela. E aí, assim, para mim resolveu a minha vida. Em muitos aspectos, assim, de reembolso de médico, até assim, compras de supermercado, até eu passo o contato. Assim, basicamente é você delegar aquilo que gasta seu tempo e que outra pessoa pode fazer. Então foca no que só você pode entregar. Faz isso bem. Por exemplo, eu não quero pagar alguém para cortar a grama. Quanto que custa para cortar a grama? R$50. Tá, então você vai cortar a grama para economizar R$50? Quanto tempo vale o seu trabalho? Então suas 3 horas valem R$50? Ou não? Porque a gente acaba fazendo muitas vezes umas contas malucas de eu não quero gastar R$50, eu vou passar 3 horas fazendo isso. Só que eu poderia estar 3 horas produzindo uma coisa e eu vou pagar alguém para fazer uma coisa que eu posso pagar bem menos do que gastando o meu tempo para produzir uma coisa que vai me trazer muito mais retorno. Então, isso acaba fazendo muita diferença no dia a dia. E, bom, acho que é isso. Eu queria agora ouvir mais vocês, trocar um pouquinho do momento de cada uma, para eu poder falar um pouco mais a partir da necessidade de vocês, porque eu dei uma pincelada geral, mas eu queria deixar aberto a roda para quem tem alguma questão e quiser trazer,
Que aí, a partir da fala da pessoa, eu posso contribuir. E outras pessoas também.